Você já parou para ler Romanos capítulo 7, a partir do versículo de número 14? Você já viu a grande complexidade em que o apóstolo Paulo entra, quando ele começa a filosofar acerca da natureza humana e de tudo que existe de atribuições daquilo que a gente manifesta no mundo, através de ações e palavras e tantas coisas que são até complexas de se falarem? Romanos capítulo 7, sem dúvida nenhuma, é uma das cartas mais complexas que tem de se interpretar. E ali você encontra o velho apóstolo filosofando, né, e puxando coisas de natureza totalmente psicológicas, porque é onde o pecado habita em nosso ser, está no âmago da nossa alma, está no íntimo do nosso ser. E o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre isso. Digamos que Romanos capítulo 7 seja uma carta psicanalítica, uma carta filosófica, onde ele vai trabalhar aspectos que ele mesmo passou experimentando na sua vida, experimentando na sua própria natureza carnal. E todo cristão que um dia entrou nesse conflito de pensamentos e ideias a respeito de si mesmo é um ser humano racional. O cristão que não entendeu ainda, que não chegou a esse ponto complexo, quando se analisa a respeito de si mesmo, é alguém que não está interessado em compreender de fato o que realmente é o Evangelho. Paulo passou por isso, e eu tenho certeza que muitas das vezes nós mesmos nos perguntamos por que fazemos certas coisas, por que agimos da forma como agimos. Não se preocupe se você um dia se perguntou quanto a isso. Não se preocupe se um dia você se pegou de surpresa questionando aspectos dessa natureza. Paulo também passou por isso. Então é algo que nós devemos discernir e compreender em nós mesmos. Então Romanos capítulo 7, a partir do versículo de número 14, eu vou ler aqui um texto, né, que esse ponto eu acredito que seja fundamental para a gente entender um pouco a respeito de nós mesmos, desse conflito existencial que existe dentro de cada ser humano, seja ele cristão ou não cristão. Isso habita em todos, isso faz parte do ser humano. Então Romanos capítulo 7, 14 diz assim. Eu estou lendo aqui uma versão da versão King James, tá, gente? Eu achei interessante essa versão aqui, NVI King James. Eu gosto muito dessa interpretação. Portanto, porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Versículo 17. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir. Você está entendendo? Não sou mais quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, Paulo diz, isto é, na minha carne, não reside, né, ou não habita bem algum. Porquanto o desejar o bem está presente em meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Até aqui, o versículo 20, há uma contradição enorme aqui aparentemente, né? Alguém falando que não consegue se controlar. E isso está presente em nós. Isso reside, isso faz parte do ser humano. Nós brigamos continuamente, ininterruptamente conosco mesmo. Falamos coisas que nós depois nos arrependemos porque falamos. Tomamos atitudes, pensamos coisas e executamos coisas que nós sabemos que não é certo, que não é correto. E isso nos causa frustração, isso nos causa revolta, isso nos causa dor. Algumas pessoas, em busca de
loucura para tais coisas, já fizeram tantas loucuras, os livros de história estão aí. Os monges do passado, eles se enterravam na areia quente, escaldante, deixavam somente a cabeça para lá de fora para queimar os desejos da carne. Então, muita coisa já se foi feito em nome da ignorância, por não conhecer essa realidade desse ser que habita em todos nós. A verdade é que habita um ser desconhecido dentro de cada um de nós. Habita um personagem que nos faz cometer coisas das quais nos arrependemos depois. É um personagem desconhecido. Freud, o pai da psicanálise, chamou esse personagem de id, ou inconsciente, né? E esse inconsciente é onde estão armazenados, né, segundo a teoria psicanalítica, é onde estão armazenados os nossos conflitos internos, as nossas pulsões internas, as nossas palavras carregadas de emoções, palavras não ditas, foram sepultadas embaixo do tapete do nosso inconsciente. É como se nós, seres humanos, tivéssemos um lixão para onde vai lembranças, pensamentos, sentimentos que outrora nos machucam, né, e nos oprimem. Então a nossa psique acaba mandando, né, para essa quarentena esse turbilhão de pensamentos, ideias e imagens que causam dor, a fim de que não esteja presente na nossa consciência aqui agora. Mas Paulo, há mais de 2000 anos atrás, já falava deste ser, desse id do Freud, né? deste ser que nos controla e nos faz agir e falar, muitas das vezes, de forma impensada. E Paulo, ele sofreu com isso também, assim como eu e você também sofremos. Quantas vezes eu já disse, poxa, fiz de novo aquilo que eu sei que é errado. O que eu queria fazer eu não fiz, e o que eu não queria acabei não fazendo. Eu, nesse exato momento, eu estou estudando. Eu sou estudante de filosofia. Tenho provas para executar, para fazer. Deveria estar estudando os meus livros de filosofia para executar essas provas e ficar livre. Porém, o meu id, o meu lado pecador, o meu inconsciente, né, acaba me levando, me impulsionando, trazendo pulsões de dentro, para me gastar tempo com outras coisas. Eu acabo procrastinando, ou seja, deixando para depois, daqui a pouco não tem mais tempo, daqui a pouco tem outra demanda para ser feita, e a minha prioridade, que era para ser feito agora, não foi feita. E isso acontece muito rápido, em determinadas áreas da nossa vida. Então, nós somos assim. O ser humano é complexo porque nós temos uma coisa chamada cérebro. E neste cérebro, nessa psique, na nossa região pré-frontal aqui, onde eu tomo decisões, onde eu compreendo, onde eu discerno e faço as coisas acontecerem, até isso se tornar o meu eu vou fazer, muita coisa acontece. E dependendo do tipo de neurose e das várias neuroses que temos internalizadas dentro de nós que não foram curadas, eu tenho menos capacidade de executar o que eu quero executar. Você está me entendendo? Então, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a natureza universal, geral da humanidade. E não é à toa que o mundo é um mundo mau, caído. Não é a sociedade, não é um determinado órgão, não é um determinado país. É o ser humano. Por causa desse id, por causa desse inconsciente, por causa desse mal que habita e reside em mim, o pecado. E é esse pecado que um dia será julgado. Então, não se trata somente de eu fazer algumas sessões no psicólogo ou no psicanalista para controlar. Isso ajuda e muito, principalmente nessa era doentia, onde as doenças da psique humana têm crescido cada vez mais. Mas eu estou falando de algo que é muito mais interno. Eu estou falando de algo que está dentro de mim, na minha parte principal. É o meu ser natural. É o meu eu verdadeiro. A minha natureza é maligna, nossa natureza é má. Eu li um dia o livro da doutora Ana Beatriz, uma psiquiatra, Mentes Perigosas, achei muito interessante esse livro. Se você nunca leu o livro da doutora Ana Beatriz, ela fala
uma forma muito simples e clara em seus livros, a respeito de assuntos relacionados à mente, comportamentais, etc. Muito bom seus livros. E eu emprestei esse livro da minha tia, Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado, né, falando sobre a psicopatia, como é que é a cabeça de um psicopata. E lá fala sobre essa teoria, né, de que eles são 100% racional e 0% emocional. E nesse livro, a introdução, eu achei muito interessante. Ela conta uma história de um escorpião que queria atravessar o lago, e como o escorpião não sabe nadar, ia ser levado pela correnteza, havia um sapo ali parado. Este sapo, ele estava ali parado no seu habitat natural, no lago, e quando o escorpião vê aquele personagem, ele pede uma carona, diz: por favor, senhor sapo, eu queria que você pudesse me levar até o outro lado, até a beira do outro lado. E o sapo, conhecendo quem era o escorpião, disse: não, você vai me ferrar. Se você encostar a ponta da sua cauda, o seu ferrão em mim, eu morro. Vou não, levo não. Ele disse: não, prometo a você que eu não vou lhe ferrar. E isso o sapo aceita levar o senhor escorpião até a beira da margem. E quando ele leva nas suas costas o escorpião, quando o escorpião se vê em terra, a sua cauda vai nas costas do sapo e ele aplica o seu veneno mortal naquele sapo. E enquanto o sapo está ali afundando, morrendo pouco a pouco, paralisado pelo poder daquele veneno, o sapo olha para aquele escorpião e pergunta: por que você fez isso? Você me deu a sua palavra que você não iria me matar. E o escorpião disse: me desculpa, é a minha natureza. E aí termina a história. Qual é a moral disso? A natureza do escorpião foi feita para isso. O escorpião deve ser, e ele é o escorpião. E o ser humano é isso que nós somos, mal. Nós temos esse veneno desse escorpião dentro de nós. Não estou falando no sentido literal da palavra, mas eu estou dizendo que nós temos pulsões de morte. Nossa fala, nosso pensamento, nossas ações são de total destruição. Nós destruímos a nós mesmos, nós destruímos o mundo, nós destruímos a vida. Em nome do nosso egoísmo. Nós somos maus. E o grande problema aumenta mais ainda, né? Eu vejo muito isso, nós vemos isso no meio eclesiástico, quando as pessoas se chafurdam na religião. E eles tentam usar a religião como um verniz, uma capa, uma proteção. E você vê que muitas das vezes não houve uma total conversão, né? Não houve um verdadeiro nascimento naquele indivíduo. Ele usa a roupagem da religião como uma camuflagem. Continua o mesmo ser egoísta, orgulhoso.